Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos sobre os processos de eletrização. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do processo de eletrização por contato, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, continuando então com as nossas videoaulas, né? Nessa videoaula eu vou falar sobre eletrização por contato. E uma coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte, que assim como no processo de eletrização por atrito, eu posso também eletrizar um determinado corpo por contato. Só que tem algumas regrinhas e algumas coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, no processo de eletrização por atrito, nós normalmente utilizamos esse processo de eletrização em corpos isolantes de eletricidade. Na eletrização por contato, isso acontece de maneira diferente. A eletrização por contato, ela acontece entre corpos condutores de eletricidade. Então, ou seja, para mim falar sobre processo de eletrização por contato, eu tenho que levar em consideração que eu estou trabalhando com dois corpos condutores de eletricidade. Na verdade, pode ser dois ou mais corpos condutores. E uma coisa extremamente importante no processo de eletrização por contato, que é diferente na eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, eu posso ter dois corpos neutros, ou seja, eu posso ter dois corpos que possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Na eletrização por contato, eu posso ter somente um corpo carregado, e os demais corpos podem estar o quê? Eletricamente neutros. Então, ou seja, na eletrização por atrito eu posso ter corpos neutros, mas na eletrização por contato, eu tenho que obrigatoriamente ter um corpo eletricamente carregado, seja com carga elétrica positiva ou com carga elétrica negativa. E outra coisa, nessa eletrização por contato, esse contato ele pode ser feito por meio de um fio condutor ou pode ser feito pelo contato direto entre esses corpos. Tá? Esse contato direto entre os corpos ou o fio condutor vai fazer com que os elétrons passem de um corpo para o outro. E o mais importante, tá? Essa movimentação de elétrons de um corpo para outro nesse processo de eletrização, ela vai ocorrer até que ocorra o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Tá? Então, quando ocorrer o equilíbrio eletrostático, a movimentação de elétrons cessa, ela acaba, e a gente diz que já ocorreu a eletrização por contato, ou seja, os corpos passaram a estar em equilíbrio eletrostático, ou seja, para de ter movimento de elétrons nesses condutores, belezinha? Pessoal, aqui eu tenho um exemplo que mostra esse processo de eletrização por contato. Tá? Então eu tenho aqui dois corpos, condutores de eletricidade, como eu falei anteriormente. Antes do contato eu tenho um corpo A, está eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. E aqui eu tenho um corpo B que está eletrizado positivamente, ou seja, ele possui um excesso de cargas positivas na sua superfície. E ele possui eu estou falando que essa quantidade de carga positiva que ele tem, eu estou chamando de quê? Então o que vai acontecer? Eu vou fazer o contato entre esses corpos. Quando eu faço o contato entre esses corpos, isso pode ser por meio de um fio, o que vai acontecer? Como o meu corpo B está eletricamente carregado com carga positiva e o meu corpo A está eletricamente neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, o que vai acontecer? Elétrons vão sair do corpo A e vão caminhar em direção ao corpo B. Beleza? E essa transferência de elétrons do corpo A para o corpo B, ela vai acontecer até que ocorra o equilíbrio eletrostático, ou seja, até que essa movimentação cesse, até que nesse caso aqui, o número de cargas elétricas sejam iguais. Beleza? Então o que vai acontecer? Após o contato, eu vou ter um corpo B carregado com carga elétrica positiva e um corpo A carregado com carga elétrica negativa. Isso vai acontecer sempre quando nós fizermos o contato entre os corpos, ou seja, os elétrons do corpo A, eles vão se distribuir para o corpo B. Beleza? Então vai haver essa transferência de cargas
entre os corpos. Como a quantidade de carga está sendo trocada somente entre os corpos A e B, então a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade de carga total que eu tenho vai ser igual à quantidade de carga que o corpo A possui, mais a quantidade de carga que o corpo B possui. Belezinha? E uma informação, pessoal, extremamente importante, que a gente não pode deixar de falar, é o seguinte. Como a quantidade de carga está sendo trocada entre esses dois corpos, a quantidade de carga que eu tenho antes, ela tem que continuar existindo depois. Então, matematicamente, eu posso dizer o seguinte, que o somatório das cargas dos corpos antes do processo tem que ser igual ao somatório das cargas depois do processo. Então, por exemplo, se antes do meu processo de troca de calor, troca de elétrons, de carga elétrica, eu tinha 10 coulombs de carga positiva, após o contato, após o processo de eletrização, eu tenho que continuar tendo 10 coulombs. Beleza? Como aqui nós estamos tratando de corpos eletricamente iguais, nós estamos tratando de corpos idênticos, corpos que têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho, o mesmo volume, são corpos idênticos, essa quantidade de carga que eu tenho antes, que se encontra somente no corpo B, após o contato ela vai ser dividida igualmente entre os corpos. Então, se antes do processo eu tinha o corpo A, que tinha 0 de carga, e o corpo B que tinha 10, após o contato eu vou ter um corpo A com 5 prótons e o corpo B com também mais 5 prótons. Se eu for tratar esses prótons como cada um sendo um coulomb, o que não é, tá? Só estou exemplificando, eu vou ter o corpo A com 5 coulombs de carga e o corpo B com 5 coulombs de carga. Ou seja, a quantidade de carga que eu tinha antes tem que continuar sendo tem que continuar existindo depois. Matematicamente, pessoal, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, ó, deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Antes do processo, eu tenho o corpo A, que tem uma quantidade 0. E eu tenho o corpo B, que tem uma quantidade 10. Beleza? Vamos colocar coulombs. Então, quer dizer que antes do processo, a quantidade de carga antes, ela vai ser igual a quanto? A QA mais QB. Ou seja, essa quantidade de carga antes ela vai ser igual a 0 mais 10. Então, a nossa quantidade de carga antes vai continuar sendo de quanto? De 10 coulombs. Beleza? Após o contato, essa quantidade de carga tem que ser a mesma. Então, se antes do processo eu tinha 10, depois do processo eu vou ter 10. Como esses corpos são idênticos, esses 10 coulombs do meu corpo B, de carga que o corpo B tinha, ele vai ter que ser dividido igualmente entre o corpo A e o corpo B. Então, após o processo, eu vou ter um corpo A que vai ter 5 coulombs de carga, e eu vou ter um corpo B que também vai ter quanto? 5 coulombs de carga. Então, ou seja, a quantidade de carga depois, ela vai ter que ser QA mais QB. Ou seja, a quantidade de carga depois vai continuar sendo de quanto? De 10 coulombs. Beleza? Isso é uma característica do processo de eletrização por contato. Na verdade, quando a gente olha as características do processo de eletrização por contato, são várias. Beleza? A eletrização por contato só pode acontecer em corpos condutores de eletricidade. Essa eletrização por contato é necessário que haja o contato físico direto entre esses corpos, pode ser por meio de um fio ou pode ser por meio do contato direto. Beleza? Mas matematicamente a principal característica que envolve a eletrização por contato é a seguinte, que a quantidade de carga que eu tinha antes tem que continuar existindo depois, independente se esses corpos são idênticos ou não. Aqui nós estamos tratando de dois corpos idênticos, então a distribuição de carga vai ser feita de forma igualitária entre os dois. Se esses corpos tivessem tamanhos diferentes, a quantidade de carga em cada um dos corpos seria diferente. Beleza? Mas o somatório de todas essas cargas após o contato tem que ser igual ao somatório das cargas depois do contato. Então, por exemplo, eu poderia ter um corpo com 4 e outro com 6. Eu poderia ter um corpo com 3 e outro com 7.
beleza? Mas a quantidade de carga total tem que ser sempre a mesma, tem que ser sempre igual, beleza? E isso vocês não podem se esquecer. Então, a princípio, nós estamos tratando de um processo de eletrização onde as cargas vão ser distribuídas em corpos iguais. Então, ou seja, a distribuição de carga vai ser feita igualmente entre os dois. Então, se um ficou com 5, o outro vai ficar com 5. Se um ficou com 3, o outro vai ficar com 3. Beleza? Processo de eletrização por contato com corpos com dimensões diferentes, a gente vai ver futuramente quando a gente tratar da ideia de potencial elétrico, tá bom? Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa segunda parte desse processo de eletrização por contato, esse processo de eletrização por contato ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito através do contato simultâneo, né? O que é o contato simultâneo? O contato simultâneo ele ocorre quando a gente coloca 3 ou mais corpos em contato ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui 3 corpos A, B e C. Beleza? Lembrando de uma coisa, obrigatoriamente um desses 3 corpos tem que estar eletricamente carregado. Os outros 2 não precisam estar eletricamente carregados, mas um obrigatoriamente tem que estar. Então, ou seja, o contato simultâneo ele ocorre quando eu tenho 3 ou mais corpos em contato ao mesmo tempo. Aí a transferência de elétrons vai acontecer entre esses corpos que estão em contato, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um corpo A, que está eletricamente carregado, com uma carga de 12 coulombs, e eu tenho o corpo B e o corpo C eletricamente neutros. Então, ou seja, eles não têm carga elétrica. Quando eu coloco esses 3 corpos em contato simultâneo, o que vai acontecer? A quantidade de carga que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de carga que eu tenho depois. Beleza? Então, ou seja, como esses corpos são idênticos, esses 12 coulombs de carga que o corpo A possui, ele vai ser dividido igualmente entre esses 3 corpos. Então, matematicamente, o que eu posso dizer com relação a isso? Eu posso dizer o seguinte, que o somatório das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas depois do processo. Antes, o que eu tenho? Eu tenho QA mais QB mais QC. Isso aqui vai ser igual a QA mais QB mais QC. Eu vou chamar de linha, QA linha, QB linha, QC linha, que seria a carga depois do processo. Quanto que vale a carga antes? Vale 12. A carga de B antes vale 0 e a carga de C vale 0. Após o processo, esses corpos não são idênticos. Então quer dizer que a quantidade de carga que cada um desses corpos vai ter que ter depois da eletrização é a mesma. Então eu posso trocar esse QA por Q, o QB por Q, e o QC, desculpa, o QB por Q e o QC também por Q. Então eu posso dizer o seguinte, que 12 é igual a 3Q. Então, ou seja, a quantidade de carga que cada um dos corpos vai ter após a eletrização vai ser de 12 dividido por 3, que vai ser 4 coulombs. Então, essa é a quantidade de carga que cada um dos corpos vai ter após o processo de eletrização. Então, ou seja, se eu somar 4 mais 4 mais 4, vai dar 12. Então, ou seja, a quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. Belezinha? Pessoal, e para fecharmos essa nossa videoaula, vamos falar a respeito do contato sucessivo. O que é o contato sucessivo? O contato sucessivo ele acontece quando esse contato ocorre em etapas. Então, ou seja, na primeira etapa eu tenho contato de uma esfera A, por exemplo, com B, e na segunda etapa eu tenho o contato da esfera A com C, ou seja, a transferência ela vai ocorrendo por etapas. Tem aqui uma figura que mostra isso. Beleza? Então, ou seja, no contato sucessivo, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer 2 contatos, 2 ou mais contatos sucessivamente. Então, primeiro eu coloco a esfera A em contato com B, e depois eu coloco a esfera A em contato com C. Aí dá para mim saber qual vai ser a quantidade de carga total que cada uma dessas esferas vai ter após o processo de eletrização. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Pessoal, acompanhe aqui então o exemplo aqui. Vou considerar valores
aleatórios, tá? Então, a princípio, vamos considerar que eu tenho aqui uma quantidade de carga de A que seja de 12 coulombs, e eu vou considerar a quantidade de carga de B 0 e a quantidade de carga de C também 0. Isso aqui é antes de todos os contatos. Então eu tenho o corpo A com uma carga de 12 e o corpo B e o corpo C com uma carga de 0. Beleza? Então, ou seja, no nosso primeiro contato, o que eu vou ter? Eu vou colocar a minha esfera A em contato com a minha esfera B. Beleza? De acordo com a regrinha que eu passei, a quantidade de carga que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de carga depois. Então, ou seja, o somatório da carga antes do processo tem que ser igual ao somatório das cargas depois do processo. Então, no primeiro contato, eu estou colocando em contato somente o corpo A e o corpo B. Então, ou seja, vai ser a quantidade de carga do corpo A mais a quantidade de carga do corpo B. Isso aqui tem que ser igual ao quê? A Q mais Q. Por que eu estou colocando Q mais Q? Porque após o contato, a quantidade de carga vai ser igual, vai ser idêntica, porque os corpos são idênticos. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 12 mais 0 é igual a 2Q. Então, quer dizer que 12 é igual a 2Q. Ou seja, após o primeiro contato, a quantidade de carga do corpo A e do corpo B vai ser de quanto? De 6 coulombs. Então eu posso dizer aqui o seguinte, que a quantidade de carga do corpo A após o primeiro contato é de 6 coulombs e a quantidade de carga do corpo B após o primeiro contato também é de quanto? É de 6 coulombs. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu segundo contato. O meu segundo contato eu vou colocar a minha esfera A, que agora não tem mais 12 coulombs, tem 6 coulombs, em contato com o C. Beleza? Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o corpo A com uma carga de 6 coulombs, que vai estar em contato com o corpo C, que tem uma carga de quanto? De 0. Está aqui, ele não entrou no primeiro processo. Como o meu corpo C tem uma carga de 0, então agora eu vou aplicar a nossa regrinha matemática. Então vai ficar o somatório da quantidade de carga antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de carga depois. Ou seja, QA mais QC tem que ser igual a Q mais Q, porque os corpos são idênticos, então a carga vai ser distribuída igualmente entre eles. Então vai ficar 6 mais 0, o que é igual a 2Q. Então a gente pode dizer que 6 é igual a 2Q, então quer dizer que a quantidade de carga após o segundo contato dos corpos vai ser de quanto? De 3 coulombs. Ou seja, a quantidade de carga do corpo A, que antes era de 6, não é mais de 6. Agora a quantidade de carga do corpo A passa a ser de 3 coulombs. A quantidade de carga do corpo C também é de quanto? De 3 coulombs. Então, antes de todo o processo de eletrização por contato, eu tinha quanto de carga para ser distribuída? 12, que eu tinha 12, 0 e 0. Após esses contatos sucessivos, o que eu tenho? Eu tenho a quantidade de carga do corpo A, que vale 3 coulombs, a quantidade de carga do corpo B, que vale 6 coulombs, e a quantidade de carga do corpo C, que vale 3 coulombs. Ou seja, antes do processo eu tinha quanto? 12. Após o processo eu tenho quanto? 12. Só que distribuída entre os corpos A, B e C. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar essa nossa segunda parte dos nossos estudos sobre os processos de eletrização. Estou encerrando aqui então a eletrização por contato. Eu volto na próxima videoaula para a gente falar sobre o processo de eletrização por indução. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.